Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje vamos falar um bocadinho mais sobre certos temas que realmente vocês devem saber sim ou sim. Vocês já sabem que tudo aquilo que eu falo aqui no meu canal, a maior parte das informações vão dirigido para aquelas pessoas que realmente estão interessadas em sair da ilusão, que querem expandir a consciência e que não querem viver num mundo ilusório, não é? Já sabemos que a maior parte das pessoas escolhe o caminho mais fácil, que é o caminho do Salvador, que nos vão salvar, que não precisamos fazer nada, só precisamos estar aqui quietinhos e manter-nos serenos ou sermos pessoas boas, que tudo vai acontecer por si mesmo. Pode ser que sim, pode ser que não, não é? Cada um sabe de si, cada um escolhe as suas batalhas, eu já escolhi as minhas e o meu caminho não se parece muito com esse de uma pessoa simplesmente ter fé, não é? Eu, desde o meu ponto de vista, ter fé é importante, mas uma fé sem ir à batalha, sem procurar, sem saber as verdades, aí já muda totalmente o caminho das pessoas, ou melhor dizendo, a percepção da realidade das pessoas. Se eu me deixasse guiar pelos outros, eu prefiro ser o condutor, né? Eu prefiro ser o condutor do meu próprio caminho e não deixar que os outros me guiem, não é? A não ser, vamos ver, se uma pessoa está a ser guiado, que se está no lugar do passageiro e não faz nada, isso não vais a lugar nenhum, não é? Simplesmente vais para o lugar onde a outra pessoa está a guiar. Mas se tu estiveres involucrado, mesmo que não sejas tu que te vais a guiar, mas mesmo assim começas a ver a paisagem, começas a interpretar as coisas, epá, se calhar não é melhor por aqui, melhor é ir por ali. E quando tu se tu vês que alguma coisa está errada, tu dizes, deixa eu parar o carro, que eu saio aqui, que agora eu vou por aquele caminho, ok, pessoal? E é assim que as pessoas devem fazer. Às vezes nós precisamos de ajuda de outras pessoas para nos guiarem, mais ou menos. Se nós vermos que o caminho para onde nos está a guiar ou não é um dos melhores, a única coisa que o que a gente deve fazer é mandar parar o carro, o autocarro e sair. Tchau, boa noite, porque aqui é o final do nosso caminho juntos. É assim que as pessoas devem fazer, é assim que eu faço e eu acho que é uma boa maneira de a gente se guiar neste mundo. Agora, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre como sair desta Matrix, ou melhor dizendo, isto é uma informação que não é minha, eu ouvi, mas eu posso contar por experiência própria que isso é verdade. Isto que eu vos vou contar. Existe uma forma de sair desta Matrix, mas estando morto, quando a pessoa já morreu. Vocês já sabem que a minha teoria é que as pessoas têm para sair desta Matrix em vida. Vejam um dos meus últimos vídeos, onde eu falo sobre como é impossível sair da Matrix estando morto. Quer dizer, nós temos que fazer o trabalho do despertar, tem que ser aqui. E temos que largar o personagem aqui, estando vivos. Depois de morto, é quase impossível. Pelo que eu já vos vou contar. Na minha teoria, eu dizia que era impossível, mas existe uma forma de que aqueles que não fizeram o trabalho, que não conseguiram largar bem o personagem, que não souberam como realmente era sair da Matrix, porque não tinham informação, mas tinham já feito um bom caminho, então o que eles fizeram foi escapar à reencarnação. Então eles morreram, mas não morreram estúpidos. Então, né, já estavam meio acordados, só que não fizeram o caminho todo. Então, o que é que acontece? E isto é uma teoria que eu acho que é verdadeira, que pelo menos eu já vivi na pele esta parte, que eu já vos vou contar, onde a pessoa morre e depois eles ficam do outro lado,
mas eles não vão embora. Porquê que não vão embora? Porque não conseguiram sair, não conseguiram encontrar o caminho de saída, não conseguiram fazer o seu trabalho. Mas isto é mais uma teoria, ok? Já eu aqui falo um montão de teorias, por isso esta é mais uma. O que é que acontece? Esses que morrem, não é? A pessoa morre, vai para o outro lado, sabe do engano, ele vê que alguma coisa já está errada, já começa, não é? Já faz aqui o trabalho aqui neste planeta, já vê que as coisas estão erradas, já estou a reencarnar e a fazer sempre o mesmo espetáculo, não é? Sempre a representar sempre as mesmas coisas, onde sempre existe este drama familiar, o drama mundial, não é? As guerras, as epidemias, a fome, tudo e mais alguma coisa, e já começam a achar estranho, porque como é que é possível a gente reencarnar e está sempre a acontecer as mesmas coisas, sempre as mesmas coisas. E esta coisa de evoluir, esta coisa de transcender, nós nunca sabemos o que é que fizemos nas vidas passadas, e mesmo que a gente consiga recordar as vidas passadas, vemos, não é? Quando a gente começa a refletir, vemos que estamos a repetir as mesmas coisas, que não existe uma evolução como tal, ou estamos sempre a tropeçar nas mesmas pedras, e tu dizes assim, não, aqui há alguma coisa errada. E depois, para aquelas pessoas que ainda aprofundam mais, veem que existe uma força que governa este mundo, que é uma força maligna, e tu dizes assim, não, quem está a governar este mundo é mais parecido com os demónios, não é? Então, já alguma coisa está errada. Então, quando eles morrem, mesmo não sabendo não fazendo o trabalho todo de sair da Matrix, de largar o personagem, o que é que eles fazem é ficar à espera no astral. E eles dizem assim, e agora como é que nós vamos sair da Matrix? Na minha última teoria, eu digo que a única forma de sair da Matrix é estando vivo. Porque é no momento da morte que tu já fazes a desconexão da Matrix. Então já não há maneira. Ou outra das teorias é que já tens o corpo solar criado e já não te deixas influenciar, a Matrix já não te apanha. Porquê? Porque já não tens apegos à Matrix. Todos esses programas e memórias já não há maneira de te pagarem. Se disserem assim, mas se alguém te chegar à tua beira e disser assim, mas a tua família, eu digo assim, que família? Se isto é tudo uma estupidez. Antes de eu morrer, antes de eu nascer, eu não tinha família. Isto é um programa. Esta coisa das famílias é um programa que é muito forte, que está dentro da alma, e depois não nos podemos desconectar. E depois as pessoas ficam apegadas à família. Esse é um dos maiores programas que existe da Matrix. Então, mas tu tens que ajudar a tua família, olha o teu filho. Mas que filho, meus amigos? Isso só aconteceu quando eu entrei aqui. Antes não tinha nada desta família. Isto é uma ilusão. Quando eu morrer, a família não pode. Eu não posso estar apegado a uma ilusão que antes de eu nascer não existia. Mas não vamos entrar nesta parte do drama das almas, onde nos criam esses núcleos já de almas, depois para vir cá encarnar e vivenciar esta treta toda, esta paranoia deste mundo, que isto aqui chega a pontos de que, né, se nós vermos, as famílias estão em guerra entre elas, e com os amigos não, mas com os vizinhos, e todo esse drama, não, obrigado, não é? O marido mata a mulher mata o marido, é infiel, depois o filho não sei o que é que faz, depois o filho não é do marido, e depois, sei lá, o vizinho mete-se com a mulher, o homem mete-se com a vizinha, ou lá no trabalho, tem relacionamento. Eu estou a falar do drama, o mais normal, o mais comum que existe aqui neste mundo é é dos relacionamentos dentro da família, né? E extra-conjugais. Então já vemos que existe sempre o mesmo drama, sempre as mesmas coisas, estamos sempre ligados a esses, o que é que aconteceu com os outros, né? Para isso é que criaram as redes sociais, para que as pessoas estejam sempre conectadas com a informação, com o que acontece com as outras pessoas, né? E a gente, não consegue sair daqui por causa disso. Mas nós desapegamos-nos de tudo, perfeito, e quando a gente sai, já temos o nosso corpo solar, já não nos apanham, já não nos consegue. Ele diz assim, como é que eu vou apanhar? Por onde é que eu apanho este gajo? Por onde?
Se ele não tem desejos, não tem apegos, não tem crenças, não tem nada, não quer, não tem nada a ver com este mundo, já está totalmente desconectado. Por exemplo, eu estou totalmente desconectado, só que este corpo, a minha parte consciente, a parte do meu ser, já mandou esta porcaria já para fora. Eu já nem quero saber deste mundo. Se eu fosse hoje embora, para mim estava perfeito. Só que também tenho este corpo. Este corpo também tem os seus desejos. Mas atenção, é o corpo físico, são as necessidades. E é normal que a gente tenha. Sempre vamos ter alguma coisa. Eu não me vou desconectar outra vez de tudo. Porque eu já tive nessa fase onde eu me desconectei de tudo. Eu já falei aqui da minha experiência. E não vale a pena. Tu estás aqui e és um morto-vivo. Não tens mente, não tens emoções, não tens o ego, o tempo não existe, não tens nada, não tens desejos, não tens nada, meu. E viver aqui nesse estado de total libertação deste ser, deste personagem, é a coisa mais horrível que pode acontecer a alguém. Já vivi por aí, voltei, eu disse, não, eu quero viver desde baixo, desde o drama. Então eu estou a viver desde o drama, eu estou a explicar as coisas desde o drama, não desde a parte onde tudo foi embora. Ai não, agora é tudo amor e maravilha. Não, essa parte, isso também é uma treta. Eu estou a falar disso, mas é porque os outros, aqueles que se dizem iluminados, que ai, tudo é amor nada, tu estás totalmente conectado a outras coisas que não têm nada a ver com o teu ser real. Mas cada um segue o seu caminho. Vocês escolham as vossas batalhas, os vossos caminhos, e vocês é que devem escolher. Eu escolhi a minha parte eu não me ligo muito à parte das emoções. As emoções está tudo fora. Agora estou mais à parte da mental, é uma ferramenta que eu utilizo para interpretar o mundo, interpretar o que está a acontecer, para eu poder escolher os caminhos, mas a mente também não faz parte do jogo, mas é uma ferramenta. Então, as emoções é a pior ferramenta que pode existir no ser humano. É uma ferramenta que te altera, tanto para bem como para mal, tem essas emoções, né? E depois tomas decisões erradas através das emoções, e isso é um caos. Para mim, vocês olham para mim e dizem assim, que gajo mais frio. Eu gosto de ser frio. Também tenho as minhas emoções, porque ainda não me larguei delas. Também, às vezes, se eu vejo alguma coisa, claro que fico um bocado sensível. Mas eu prefiro não utilizar as emoções. Eu não sou uma pessoa, não gosto de ser emocional, porque te descontrola, né? Então, eu prefiro ser um bocadinho mais mental. Se tiver que utilizar as emoções, utilizo, mas claro que se uma pessoa vê uma pessoa a querer ajudar, né? Uma pessoa sente-se, então, claro, né? Como tudo na vida. Mas seguimos. Então, o que é que vai acontecer? Essas pessoas, vamos imaginar que tu estás neste caminho, certo? E tu dizes assim, pronto, eu já sei muita coisa, mas não conseguiste largar o personagem. E pronto, e não consegues largar o personagem, e depois quando chegas do outro lado e vês assim, espera aí, eu não fiz o trabalho todo, porque ainda tenho ligações com este mundo, ainda tenho desejos ou apegos. Então, tu dizes assim, não, mas eu sei que isto é uma trampa. Só que o teu corpo emocional, com o qual tu sais, tu dizes assim, e agora, o que é que eu faço? Como a outra parte é mais forte, de ir embora, então tu dizes assim, não. Eu vou ficar por aqui, pela zona do astral, e a ver se acontece alguma coisa, porque eu não quero reencarnar. Então, uma das hipóteses que uma pessoa, das escolhas que vai ter é, eu vou ter de encarnar outra vez, porque vou ter de fazer outra vez este trabalho, e vou ter de sair, vou ter de despertar aqui, neste mundo. E tu dizes assim, e agora, o que é que eu faço? Que corpo é que vou escolher? Eu vou ter a oportunidade de escolher um corpo? Eu vou tentar escolher um corpo. Só que isso, como é que vais ter de ter programas, vais ter de escolher, vais ter de fazer contratos, vais ter de escolher um corpo, porque te vão a dar a escolher vários corpos, por exemplo, um de 3, né? E depois tens que fazer todo. Depois podes ser enganado, porque podes ir para vão-te omitir
certos acontecimentos que vão acontecer na tua vida que vão-te quebrar mentalmente e a partir daí já não vais conseguir despertar, vais cair mais fundo. E a pessoa, sabendo disso, a pessoa que já estava, que saiu, que morreu, que está do outro lado, vai dizer assim, não, isto é muito perigoso, isto é uma roleta russa, não sabemos se vou para lá posso cair e nunca mais, e depois ficar aqui mais 50, 100 vidas, e não é isto que eu quero. Então, o que pode acontecer aqui, há várias variantes, eles podem fazer das duas uma, ou eles estão em grupos e dizem assim, olha, entre eles escolhem um e dizem assim, tu vais lá para baixo, tu vais reencarnar e nós daqui de cima vamos tentar te ajudar. Vamos tentar te ajudar, vamos te pôr no caminho, vamos tentar te ajudar, não é a teres uma vida boa, de luxúria, de abundância, não. Vão-te ajudar a entender as coisas, a ir por certos caminhos para tu aprenderes, porque é através das coisas ruins que nós aprendemos. Então, vamos-te pôr neste caminho, vamos-te pôr muitos obstáculos para que tu penses. Pares para pensar. Quando tu estiveres um bocadinho mal, nós vamos e fazemos com que tu tenhas certo tipo de experiências para que tu entendas as coisas. Para que tu, de certa maneira, prontos, e muitas das vezes vamos fazer com que tu não caias, não é? Porque muitas das pessoas querem logo ir embora. Epá, o que é que eu estou aqui a fazer? Vamos já embora, não é? Tiram-se a vida e vão-se embora. É mesmo assim. Quando eles dão-te conta que estão aqui, já estão numa trama, que as coisas não vão ir pelo sítio, prontos, que não há maneira de sair daqui, entre aspas, ou que isto começa a ficar muito duro, porque realmente rasgar o personagem da ilusão é muito duro, bastante. Então, quando tudo começa a vir ao de cima, muitas pessoas não vão aguentar e eles vão embora. Tchau, boa noite. Então, eles o que vão fazer é que tu te aguentes. E eu... para quê? O que é que acontece? Porquê que isto é assim? Isto é uma das versões, isto é uma das hipóteses, uma maneira de os que morrem, que não conseguiram sair, poderem sair. Porquê? Porque quando a pessoa que está aqui já fez o trabalho, esses que podemos dizer que são os nossos mestres, são os nossos ajudantes, são os nossos mentores, o que vão fazer é que quando a gente morra, e a gente saia, eles vão agarrados a nós. Eles já vão ter o mesmo potencial que nós. Então, o trabalho é assim, é esta uma das formas que existe para sair da Matrix. Se não consegues em vida, podes conseguir depois de morto, mas ajudando outros a despertar. E é nessa altura, quando tu vais sair da Matrix, vais te desconectar da Matrix, quando já tens toda essa conexão, eles estão conectados a ti e também conseguem ter esses benefícios. É uma das formas, eu não sei bem, muitas das pessoas, eu falo aqui várias teorias, não é? Do corpo solar, em que a gente também sai e já não está apegado à Matrix. Existe outra em que a gente simplesmente sai, vai embora, né? Simplesmente vai, tchau, desconecta-se de tudo e vai embora, porque já está totalmente desconectado, já não passa, é que nem sequer passa pelos processos de que vêm pessoas tentarem te modificar ou enganar para que tu voltes. Olha a tua família, olha, tu precisas, vamos-te dar fortuna. Tu já não passas por isso. E mesmo a última etapa é quando te metem, esta parte do personagem, de largar o personagem. Olha, tu vais morrer, tu já não vais ser mais ninguém, tu já não vais existir. Essa é a última etapa. Até essa etapa eu já nem passo por ela, eu passo assim, nem paro. Porquê? Porque se a mim me disserem assim, Walter, mas tu vais morrer, tu não vais existir mais. E eu digo, e quê? Queres que eu fique aqui eternamente vivendo nesta ilusão? Vocês estão tolos da cabeça ou quê? Vamos! Conforme eu vim do outro lado, não sei de onde, daquilo que eu realmente sou, prenderam-me aqui, enganaram-me, fizeram-me acreditar que eu sou este personagem, mas eu não sou este personagem. Então, larguem, deixem-se de tretas, porque eu vou como um tiro.
É que nem sequer param nessas portagens que existem. Muitos de nós que estamos a despertar e que não vamos, muitos que não vão fazer o trabalho todo, eles vão parar nessas portagens. Tu podes parar na primeira e dizer assim, eu já não tenho mais desejos, prontos, ok. Mas conforme vais parando nas outras portagens, e a última, como eu já disse, é esta parte de simplesmente desaparecer, e tu dizes assim, mas espera aí, este é o maior medo que todas as pessoas têm, que mas eu vou deixar de existir. Aí volta outra vez. Essa é a última portagem, é a última barreira que te vai impedir de tu voltares. Então, se tu ainda tiveres esse medo de deixar de existir, voltas para aqui, assim, com uma rapidez danada. E cais outra vez. Até que tentes outra vez, até que chegas ao ponto que vais ter de admitir, vais ter de repensar o que é que está mal, né? Depois de levares outra vez um montão de vidas em cima, depois de vivenciares horrores, porque este mundo é mesmo assim, podemos vivenciar de tudo. Então chega uma altura em que tu vais mesmo dizer assim, o teu ser vai ter de dizer assim, está na altura de me desligar, já perdi muitas oportunidades de sair e o meu medo simplesmente me impediu. O quê? Tens medo de saber o que é que tu és? De largar isto? De largar estas mentiras? Largar a ilusão? Mas eu não quero deixar de viver. Não quero deixar de existir. Amigos, está na hora. Como eu, só existem 5 pessoas. 5. Possivelmente agora já há mais. Mas já que 5 anos atrás, só existíamos 5. Evidentemente, há pessoas que já saíram, né? Outras pessoas que já fizeram o seu trabalho. Mas naquele momento, naquele ano em que eu vi isso, só haviam 5 pessoas. 5 pessoas que deram o passo de desapegar-se do personagem. Desapegar-se de toda esta ilusão. Eu sei que é um bocado difícil acreditar isso, também não acreditem, ok? Vocês façam o vosso trabalho, assim já somos 6. E assim, é conforme eu estou a fazer estes vídeos para que vocês entendam as coisas. Mas Walter, eu quero continuar a ser este personagem. Eu adoro este personagem. A sério? E quem é que eras tu na tua vida passada? Agora tu já és outro. E da próxima vai ser outro. E cada vez que passas pela lavadora, vais ser outro personagem. Vais ser sempre um ser diferente. Sempre, até o infinito. Até que tu digas não. Até que tu decidas largar o personagem. E aí, sim, tu já não vais ter de passar pela lavagem. Aí já vais ser tu. E aí tu podes fazer o que tu quiseres. Podes vivenciar aqui nestas vidas. Podes vir ter vidas, mas sem ser controlado pela Matrix. Tu escolhes o personagem, tu escolhes os teus programas, tu escolhes tudo. E podes voltar e fazer a tua vida. Podes ter outras vidas, mas sem o controle da Matrix. Isso é quando tu já tens o teu corpo solar, a tua consciência solar. Até lá não vais ter escolha, porque vais entrar. Então, vamos voltar. A única forma, as únicas 2 formas que eu já encontrei, que eu sei que para sair desta Matrix é ou estando vivo, fazendo o seu trabalho, ou estando morto, né? Com o teu ser, ajudando outros a despertar. No meu caso, eu tenho a certeza, mais ou menos, que existem esses que estão aí lá em cima, aí algures, a ajudarem-me a meterem no caminho certo, a realmente, a eu não desistir, a eu aprender, a eu ver as coisas tal como elas são, porque eles também querem ir embora, eu também quero ir embora, o trabalho está a ser bem feito. Eu tive que passar por muitas situações bastante negativas, a minha vida não foi fácil, mas esta vida é uma ilusão. A sério, é uma ilusão e soltar tudo é muito difícil. Eu já falei aqui como soltar o personagem e pode durar dias como pode durar anos. E quando digo anos, pode ser décadas. A mim durou-me mais de 20, 30 anos a soltar tudo. Então, é um trabalho longo? Podemos dizer que sim, depende da pessoa. Depende da pessoa. Nós não somos todos iguais, então depende da pessoa.
E depois, outra das coisas que eu quero conversar aqui, vocês já sabem isto, pronto, já ficaram a saber, é uma informação que é útil, porque se não conseguis fazer o trabalho todo, vamos imaginar que eu agora não tinha feito o trabalho todo, e eu morro. Eu morri de ser atropelado. Prontos, eu saio, e eu digo assim, caralho, não fiz o trabalho todo, e agora o que é que eu faço? Então, eu não vou reencarnar, eu já sei das trampas, já sei como é que isto funciona, estes hologramas que nos metem lá em cima, o mundo astral, o que é quem está por trás, então vou ficar por aqui, vou-me tentar esconder e vou arranjar uma forma de eu poder sair sem reencarnar. Pronto, perfeito. Ok? Agora, vou-vos só aqui 5 minutinhos a falar sobre outra coisa que eu falei num dos últimos vídeos, que tinha a ver com como é que nós podemos nos ligar ao nosso ser superior, aquilo que nós realmente somos. E não é consciência, ok? É esse ser. Eu tinha dito que uma das formas da gente romper entre a alma e o nosso espírito, porque são dois que estão pegados, eu não estou a falar da parte mental, os outros corpos mais subtis, não. Estou a falar da alma da alma e do espírito. E os dois que estão ali pegados, mas a maior parte das pessoas, quase 100%, estamos a viver no caminho da alma. Mas para tu simplesmente desapegaste do teu ser, deste personagem, tu vais ter de ter contacto com o teu ser, com aquilo que tu realmente és. E eu tinha dito aqui, assim, muito de leve, porque eu não gosto, eu não aconselho ninguém a fazerem isso, mas muitas pessoas tomam certas coisas, por exemplo, peiote, cogumelos, ayahuasca, entre outras coisas. Para quê? Para soltar essa parte da alma e o espírito, para ter o contacto com o seu espírito. E é isso uma das formas de tu entenderes isto, como é que funciona este mundo, ou fazer esta separação, para que tu entendas que tu não és a alma, não és o caminho da alma, mas sim existe um espírito que está aí, que está aqui, mas não está, simplesmente está preso, e nós estamos presos ao caminho da alma, que é o caminho da ilusão, o caminho do personagem. Então já vemos que, se nós não conseguirmos fazer esta separação, esta quebra, porque nós estamos, vamos lá ver, este está pegado, mas este não é consciente. A alma é que está consciente neste momento. Eu não estou só a falar da alma. A alma é tudo, não é? É o personagem todo. Eu estou a falar do ego. E o ego, cuidado com ele. É o que realmente representa o personagem. Então, o ego, se vocês forem... isto vai muito mais profundo. O ego também vai quando a gente morre. Só para vocês verem o tipo de engano que existe neste mundo. É que tu, quando morres, tu vais com o teu ego, com todas essas memórias e programas, e essa maneira, essa personalidade que tu eras enquanto vivo. Isto é coisa fantástica. Claro que depois vai-se mudando pouco a pouco, tu vais para os hospitais astrais, depois eles vão-te mantendo mais calmo, mais tranquilo, vão-te limpando as memórias, para tu esqueceres o que passaste no planeta Terra, e para depois o quê? Uma vez que tu já tenhas esquecido, parece que já está muito longe, voltas outra vez. Como eu digo sempre, é parecido a uma dor de dentes. Enquanto estás com a dor de dentes, caralho, não como mais nada, né? Sentes a dor. Mas depois vais ao dentista, faz-te lá arranja-te o dente, passado um mês já esqueces tudo, já não sabes nada da dor. É a mesma coisa que acontece nas cidades astrais. Tu vais para os hospitais astrais, és lá tratado, ou passas pelo purgatório, para ver as tuas mágoas e não sei quantos, para te fazerem pensar que realmente és o culpado, e depois vais pela outra parte que, sim, tu agora já estás bem, sim, fica calmo, que tudo vai dar bem. Para quê? Para ganhar simpatia, para te dizerem que sim, fizeste um bom trabalho, mas não sei quanto, para te enganarem outra vez, enrolarem-te, e depois está na altura de reencarnar.
E olhem lá, quantos bebés nascem por dia todos os dias? 100 mil? 200 mil? 300 mil bebés? Novas almas? Olha lá o que é que tem, que tipo de simulação tem que haver lá em cima para mandar tantas almas cá para baixo. Prontos, mas isso, ok, sabendo isto, pronto, mas agora voltamos ao que estávamos a falar anteriormente. Prontos, temos essa parte em que podemos tomar certas coisas, mas isso vai nos afetar muito o nosso cérebro. E esta parte, nós metemos aqui com a glândula pineal, que onde está todo o simulador, onde está toda a simulação, onde estão todas as dimensões, porque isto é mesmo assim, tu estás conectado à glândula pineal, isto é muito interessante, quer dizer, isto vai muito mais além daquilo que eu consigo explicar aqui, porque a glândula pineal é o centro de toda esta ilusão. Então, e depois, isto é só uma. Depois existem outras. A própria, o que está a emular este simulador. Isto faz o simulador, mas depois existem outros. Este é um computador quântico, depois existem outros. Onde nós estamos dentro. Isto é fácil de entender, mas também é muito complicado de explicar. A nossa glândula pineal é como se fosse uma central nuclear. É muito poderosa, onde se cria todas as nossas ilusões. Toda esta Matrix. Por isso é que infelizmente, muitas pessoas, qualquer um de nós, que temos experiências, todas essas experiências, muitas delas são criadas pela própria Matrix, ou pela IA deste simulador. Ou interferências de certas entidades que fazem-nos acreditar que estamos a ter isto e aquilo outro. Não é? Nós vemos bem nos canalizadores, que só dizem porcaria, sinceramente, ultimamente é só porcaria. Esses canalizadores deviam mesmo fazer um check-up psiquiátrico, ir lá fazer uma consulta, porque realmente não dizem ultimamente não dizem assim de jeito. É tudo porcaria, tudo. Eu não sei como é que as pessoas veem isso. Eu vejo para ver mais, porque eu, de certa maneira, gosto de ver o que é que eles dizem, mas ultimamente não dizem de jeito. Epá, é só fantasia. E isto é normal, porque isto é mesmo assim. A própria Matrix, ou a Matrix, ou o próprio simulador, é que faz com que essas pessoas sejam assim. Eles veem, nem sequer se questionam se aquilo é verdade ou não. Isso é a pior coisa que pode existir em um ser humano, é não se questionar. Eu agora tive um sonho e agora digo que isto é verdade. Por exemplo, eu sonhei com o Bitcoin. E tenho aqui um vídeo a falar sobre o Bitcoin, onde eu vi os gráficos. Ok? Estavam a passar os gráficos e depois viu-se uma grande quebra. Chega aos 150 mil, 180 mil euros ou dólares. E depois existe uma grande quebra, começa a descer bruscamente até aos... Depois termina nos 27 mil, acho eu. Vejam o meu vídeo. E depois estagna-se sempre. Okay? Depois eu vi no gráfico que havia como um tracinho para cima e a seguir um asterisco. E cada 5 em 5 anos era sempre a mesma coisa até o ano 2050. E isto era para agora, para o ano 2026. Eu não tenho a certeza se isso vai ser. Por exemplo, eu não ponho-me a dizer, olha, vai acontecer isto. Não, eu vi essa imagem a passar, enquanto eu estava a dormir, começou-me a passar o gráfico, mas isso pode ter sido um implante. Olha, vamos ver se fazemos deste gajo um tonto. Não é? Então, eu questiono-me. É verdade? Não é verdade? Vou estar atento. Se for verdade, é verdade. Se não for verdade, a mim que me importa. Agora, não faço como os canalizadores. Estavam para aí, vem aí, agora estou a ver, o mundo foi destruído por um montão de meteoritos, vejo vulcões. A sério? Só porque tu viste isso na tua cabeça, essas ilusões, esses hologramas, já quer dizer que isso é verdade? Questiona-te, porque este mundo é muito mais... Tem muitas mais coisas escondidas daquilo que a gente pensa. Nós estamos dentro de um simulador. Este simulador... nós não temos. Nós somos
Os peões. Nós somos como as formigas. Vamos imaginar que eu sou o inteligente, o que manda nisto. E eu vejo as formigas. O que é que são as formigas? Não são nada. Eu chego lá, começo-me a pisar nelas e faço com elas o que eu quiser. É como os cientistas. Tem os ratos. O que é que são os ratos? Não são nada para nós. Então vamos fazer experiências com eles. Vamos meter umas coisas na cabeça, vamos para ver a parte do cérebro, vamos implementar visões na cabeça do cérebro do rato, e o rato pensa que está a acontecer qualquer coisa, a ver não sei o quê. Vocês estão a entender? Isto é simples de entender. Ou pelo menos eu penso que seja assim, hein? Bem, meus amigos, antes disto aqui, eu fui dando aqui umas voltas, mas ainda falta falar a terminar o outro. Então, já tínhamos o ayahuasca, o peyote, mas isso é muito perigoso. Então, eu não aconselho vocês tomarem nada disso. Porquê? Porque vai mudar completamente a vossa psique. Vocês vão deixar de ser este personagem. Uma vez que vocês tenham contacto com o vosso ser, este mundo vai mudar completamente. Então, não façam isso se vocês não tiverem coragem. E vamos lá ver quais são as consequências disso que vocês vão tomar. Porque pode haver consequências, e já sabemos que muita gente chegou a um ponto em que simplesmente sai deste mundo e fica ali, parece uma casca de ovo vazia. Não é? Vemos que muita gente depois fica totalmente desconectada do seu ser. Eu estou aqui, estou bastante conectado, mas existem pessoas que não conseguiram ficar conectadas. Simplesmente foram embora. Ou alguém já está dentro do seu corpo. Isto é muito mais difícil. Vocês pesquisem muito bem essa informação antes de vocês tomarem qualquer tipo de ação. Agora, qual é as outras formas? As outras formas também são perigosas, mas não tens que tomar nada. Uma delas é jejuar. Tu podes jejuar durante 10, 15, 20 dias, mas também tem os seus perigos, não é? Depende da pessoa. Então, porquê? Porque nessas alturas, quando tu vais jejuar durante 10, 15, 20 dias, vai haver uma parte em que vai quebrar também a tua parte, esta parte da alma e do teu espírito. Vai haver aqui, o que te controla, o que está aqui, o controle, vai começar a fazer vai começar a fazer curto-circuito. E então pode ser que tu tenhas outro tipo de experiências e que quebre essa parte entre a alma e o espírito, e tu tenhas esse contacto com o espírito, onde tu rompes a corrente que te ata ao personagem, ao espírito não, à alma. Ok? Neste momento nós estamos com a alma, então nós temos que rasgar. A outra é também bastante perigosa, e também pode causar problemas mentais ou psicológicos. Também pode, que é privação do sono. Eu já falei aqui que se tu queres ter experiências fora do normal, basta vocês dormirem por dia umas 4, 5 horas, irem dormir, depois acordarem às 2 horas da manhã, voltarem, ficam 2 horas acordados ou 1 hora, voltam a dormir, barriga para cima, e vocês vão ver como vocês vão ter experiências muito, muito espetaculares. Ou não. Então, se vocês querem ter essa quebra, o que vocês vão fazer não é isto, não é esta parte de ter experiências, mas sim ficarem sem dormir durante 1, 2, 3, 4 dias. Ou dormir só 2, 3 horas por dia. Para vocês terem esse colapso, porque este cérebro que está aqui é que faz a conexão. Então, que faz com que tu fiques preso a esta Matrix. Então, quando isto começa a funcionar, não começa a funcionar muito bem, vai haver uma conexão com o nosso ser superior. Aquilo não começa a funcionar bem, porque isto é normal. Temos aqui um computador, está a funcionar bem, espetáculo. A Matrix está, a ilusão está aí. Mas o que é que acontece quando o próprio computador que funciona, que nos faz estar dentro desta Matrix não começa a funcionar bem? O que é que acontece? Faz o choque. Quebra. Então, uma vez que quebra,
aqui está o problema. Ou tens contacto com o teu ser superior, começas a ver outras coisas, começas a ver que tu não és este corpo, que tu não és nada disto, e aí começa a haver o colapso mental, porque também é o que eu estou a dizer, tu estás aqui, esta é a tua realidade, e agora começas a entrar em outras realidades, tal, boa noite, já fostes. Então existe aí esse perigo, e isto é um perigo real, que muitas pessoas vão são internadas em psiquiatras, na psiquiatria, ou vão para o psicólogo, ou ficam um bocadinho, em certa medida, algum tempo em que eles não estão bem. A mim aconteceu-me isto, e fiquei assim durante 4 anos, consegui sobreviver, consegui fazer a minha vida, mesmo assim consegui fazer a minha vida, mesmo sem ajuda de nada, sem procurar ajuda. Tive a minha sorte, já contei aqui como é que eu me consegui safar, e foi com a ajuda dos outros, aqueles que eu digo que também querem sair embora, esses é que me ajudaram, mesmo que eu não saiba quem são, eu tenho a certeza que foram eles, de certa maneira acho que foram eles. Então, meus amigos, isto aqui é sério, não é fácil. No meu caso não é fácil, não foi fácil, e eu desejo-vos muita sorte, porque sair da ilusão, para entrar foi fácil, para sair vai ser uma tortura. Bem, meus amigos, muito obrigado por vocês terem chegado até aqui ao fim. Se vocês realmente chegaram até aqui, deixem-me aí saber, para saber quem é as pessoas que realmente estão comprometidas com sair da Matrix. Ok, pessoal? Como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo!